Vamos agora pular para o chaveamento do Brasil. Antes de falar de Brasil e Japão, tem Estados Unidos e Sérvia. Seria um jogo interessantíssimo se a Sérvia estivesse com toda a sua força máxima, suas estrelas, mas isso não vai acontecer. E Ankara, Estados Unidos favoritíssimos nesse confronto. Vamos falar dos pontos positivos e negativos delas? Vamos embora. Estados Unidos, acho que a gente nem precisa dizer, né? Uma seleção que tem time A e time B para jogar e ganhar dos mais fortes é o time do momento, né? Se a gente falar que Estados Unidos não são favoritos ao título, a gente não está vendo voleibol, né? Aliás, está na caverna faz uns 6 anos, pelo menos, porque a capacidade que os Estados Unidos hoje têm de formar jogadoras desse nível é impressionante, é impressionante. A gente vê, Vanessa, olha que interessante, a Julia Bergman, ela está sendo formada nos Estados Unidos, na universidade. A técnica que essa menina está, ela não tinha essa técnica tão apurada aqui no Brasil. Ah, mas a Júlia já era boa, mas tecnicamente, quem olha com um olhar cirúrgico ali, fala assim, cara, que evolução. Né? Porque é todo um trabalho em todo o país sendo feito da mesma forma. O Cat Killer, quando ele assumiu a seleção, ele se preocupou com isso. Ele falou assim, olha, aqui na seleção vai ser o modelo. Tanto que ele falou assim, todos os treinadores que quiserem assistir, participar, estão convidados. E aí ele passou a fazer um trabalho coletivo. Num país geograficamente da proporção dos Estados Unidos, você imagina o que isso resulta, né? Então, nós temos, do lado americano, norte-americano, uma condição técnica muito apurada, muito apurada. Então, eu vejo nessa força técnica o ponto mais decisivo em favor dos Estados Unidos. Porque se você não tiver a técnica, você não consegue resolver uma situação difícil em qualquer elemento do jogo. Você está lá em cima, bloqueio duplo. Né? Se você não tem todas as possibilidades de explorar, de alongar o ataque, de pingar, de ter uma diagonal curta, você não roda. Né? E onde você consegue isso? Na técnica. E é o que a gente vê sobrando nos Estados Unidos. Então, independentemente do time que ele colocar, é um time que vai para cima da Sérvia. E vocês sabem disso, vocês estão comentando aí, eu estou acompanhando aqui de rabo de olho, vocês sabem que o saque norte-americano hoje é o mais potente das equipes femininas. E qual que é o problema da Sérvia? As fronteiras. Vai destruir a Sérvia. No jogo recente que eles fizeram, Estados Unidos e Sérvia, lá na etapa do Canadá, o segundo set, a Sérvia quase ganhou ainda os Estados Unidos. Mas o Japão, nessa Liga das Nações, e a Rússia, lá nos Jogos Olímpicos, já mostraram que quem saca bem para cima dos Estados Unidos consegue ir bem também. O time dos Estados Unidos, embora tenha uma boa estrutura de recepção, sofre também como todos os outros mortais. Agora, o ponto fraco dessa Sérvia, você acha, no jogo contra os Estados Unidos, pode ser essa linha de passe? Sim, com certeza. Eu vejo a Sérvia forte no bloqueio no meio de rede, mas vejo com uma fragilidade muito grande no jogo pelas extremidades. Mesmo a Bielsa, que está indo bem, que tem derrubado e tal, ela tem um pouco ainda de dificuldade. Né? Não é uma Boscovic. O pessoal que torce por Osasco sabe que em alguns momentos ela baixa um pouco o rendimento dela, né? E então a Sérvia, com o saque norte-americano e as ponteiras não conseguindo dar conta dessas bolas mais difíceis, cara, fica muito difícil. Não é que, mas aí vai ser mais difícil, vai ser muito difícil, né? E aí você tocou bem no ponto, Vanessa. A Sérvia tem que equilibrar também no saque, porque tem uma formação de bloqueio forte, que pode tocar em algumas bolas dos Estados Unidos. Mas a Sérvia ainda não consegue jogar nesse padrão durante todo o tempo. Então, jogar contra os Estados Unidos exige que você jogue 100% o tempo todo. E a Sérvia não tem jogo para fazer isso. Então, por isso que eu acredito que as norte-americanas devam passar
até com certa tranquilidade nesse primeiro confronto aí. Você acha que de todos esses confrontos de quartas de final, dos 4, esse Estados Unidos e Sérvia pode ser o mais tranquilo para uma seleção avançar para as quartas? Para mim, se tivesse que escolher uma barbada, eu escolheria Estados Unidos. A sua aposta, então, seria ali para você ganhar um dinheirinho nas casas de aposta, seria jogar tudo para os Estados Unidos, né, Cacá? Mas é curioso quando a gente fala deste atual nível dos Estados Unidos, porque isso não faz muito tempo que a gente vem acompanhando no cenário internacional. Acho que na época ali da Lamping, do Rio McCutcheon, não era uma seleção esse bicho-papão que a gente está vendo agora, né? No sentido de aproveitar muito as novinhas, de trazer toda hora renovar a equipe. Embora aquele time tivesse chegado a Londres favoritaço, não parece que hoje elas estão num nível muito diferente em relação às adversárias? Exatamente. Ele teve um bom momento ali no começo dos anos 2000, né? 2002 fez a final do Mundial, ficou em segundo, perdeu da Itália. Dali para frente, eles sempre tiveram boas participações, né? Sempre no topo. Fizeram a final da Liga do Grand Prix antes dos Jogos Olímpicos de 2004 contra o Brasil, sempre chegando, sempre chegando. Mas não era essa potência que a gente vê hoje, né? Se você tirasse o time titular dos Estados Unidos naquela época, o time reserva levava baile. E hoje a gente vê até 3 times, né? Se alternando aí e jogando e ganhando. O Saturno fala assim, o Matt, Cacá, vamos mandar as novinhas promissoras do Brasil para a faculdade do Chiclete para eles formarem nossas jogadoras. A Kemi, que é membro do nosso canal, um beijo, a Kemi. A Sérvia terá Popovic, a Mihailovic nas finais da Liga das Nações. São reforços. Vamos ver se a Mihailovic, depois de não jogar tanto tempo, que há tanto tempo ela não joga, lembrando, né, para muitas equipes vai ser uma etapa de um jogo. Ou jogou ali ou não joga mais. Né? Então, vamos ver. E só lembrando aí o comentário que o Matt fez, a gente pode usar o exemplo da NBA. Né? A NBA, enquanto ela não abriu para a globalização, Estados Unidos eram imbatíveis no basquete. A hora que ela abriu, todos aprenderam, puderam aprender lá dentro dos Estados Unidos, e aí a gente teve a Argentina, campeã, Iugoslávia, Sérvia, Lituânia, e aí foi pro mundo, né? Exatamente. Tio Lian lembra que a Frente vem com tudo, mais uma das revelações aí desse time dos Estados Unidos. Até o ano passado ninguém tinha ouvido falar nela, agora ela está destruindo. George Katkira, melhor do século XX. Kaká Bizoc, esse técnico dos Estados Unidos, quando ele começou na carreira dele de técnico, eu lembro que ele era bastante criticado, o pessoal achava que ele foi muito melhor jogador do que como técnico. Nos últimos anos ganhou Jogos Olímpicos, levou os Estados Unidos à final de campeonato mundial. Como que você avalia o trabalho do Katkira como técnico? Então, eu vou usar exemplo dos jogadores. Né? Como que a gente descobre que o jogador é bom? Não é muitas vezes pelo que ele está mostrando ali, é pelo que ele tem de potencial para ser bom. Né? E eu acho que o Katkira, apesar de ser o melhor jogador do último século, né? De ser uma das grandes figuras do voleibol em todos os tempos, ter sido campeão olímpico na quadra, na praia e como técnico, ele soube administrar a carreira dele como técnico. Ele sabia que ele não ia conseguir muito no começo, mas que ele conseguiria, se tivesse determinação, que é o que ele sempre teve, né, para conseguir tudo, ele conseguiria se superar. Eu acho que ele conseguiu atingir esse objetivo nessa insistência. Eu preciso do tempo, mas eu vou me dedicar muito, muito durante esse tempo que eu tenho disponível. E aí ele se tornou um grande treinador, porque ele cometia muitos erros, né? A gente, no começo, você falava assim, caramba, olha só o que ele fez, você não consegue... As instruções dele durante o jogo também mostravam assim, um certo desconhecimento dele da realidade feminina, e ele se entregou a isso. Né? Então, eu acho que ele tem todos os méritos
e mostra mais uma vez que o grande campeão é ele que se faz, né? E ele foge um pouquinho a regra aqui, o Kaká já até comentou que geralmente os grandes técnicos são aqueles que ficaram mais tempo no banco de reservas, observando o jogo. Kurt Kirali foi um cracaço, titular absoluto dos Estados Unidos. Alexandro, será um massacre das chicleteiras, vão atropelar essa Sérvia. O Diogo fala assim, com o time que o Kirali tem até eu ganho, mas os Estados Unidos não tinham esse timaço, não. Que nem a gente estava falando que elas nunca, não sei se as outras seleções caíram de nível, acho que não, mas elas nunca estavam assim muito acima das outras equipes como a gente vê hoje.